É, acaba de sair o gol aqui do Benzema. E já deve ter um monte de perninha lá no meu Instagram enchendo o saco, porque eu falei lá, né, que aposto que a Atalanta vai tirar o Real Madrid nos pênaltis e tal. Não deu, né? Espero que a Atalanta pelo menos consiga virar o placar e passar no tempo regulamentar, que eu vou deitar em todo mundo que tá me zoando aí, que eu já tô recebendo a notificação. Beleza? Mas o objetivo do vídeo de hoje nem é falar sobre Champions League. Vamos voltar pra nossa realidade, que infelizmente é Campeonato Paulista, e nem jogo a gente vai ter, né? O jogo de amanhã, Palmeiras e São Bento, que ia acontecer na Arena Independência, lá em BH, foi cancelado, né? Minas Gerais aí acabou entrando na sua fase mais rígida, né, para conter o coronavírus. E essa fase prega que não pode acontecer jogos de outras equipes dentro do território mineiro aí, né? Então a partida tá cancelada, a federação ainda ia conversar com os órgãos de São Paulo aí responsáveis pela paralisação do futebol para ver o que acontece, né? Então a gente, para falar a verdade, acho que ninguém sabe realmente o que vai acontecer, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. Uma hora não vai ter jogo, outra hora vai ter jogo em outro estado, outra hora nem no outro estado vai ter. Aí eu não duvido nada se amanhã conseguirem uma canetada para que a partida aconteça, porque as coisas acontecem dessa forma aqui no Brasil, né? Então vamos esperar, cara. A princípio, a partida que aconteceria, que estava confirmada aí em Belo Horizonte, não vai acontecer e... Enfim, então a gente não sabe, a gente fica em stand-by. Até por conta disso, hoje acho que a gente não deve fazer live, porque não tem assunto pra debater e ligar live pra ficar falando groselha, perder o tempo de vocês e o nosso também. Não faz muito sentido. Então a gente vai esperar pra ver se surge alguma outra notícia, alguma confirmação, pra aí sim a gente bater um papo. Mas nesse vídeo eu também queria comentar sobre a entrevista que o Abel deu ao programa Redação Sport TV, né? Acho que é esse o nome do programa lá pro Rizek, Pedrinho, enfim. Tinha um outro pessoal lá. Inclusive o Sérgio Xavier Filho, né? Com cara de pano molhado, que foi o cara que disse que o Abel seria uma catástrofe, que o Palmeiras estava errando absurdamente ao confiar no trabalho do Abel aí, que era um técnico desconhecido e papapá. Pois é, tava lá com aquela cara de panguão, né? Porque, enfim, não... Sinceramente, é claro que eu tô pegando no pé dele. Não vejo problemas em você errar uma análise, desde que você seja humilde para reconhecer os seus erros. É que pareceu uma certa má vontade de grande parte da imprensa, né? Ninguém conhecia o Abel, é verdade, nem a gente mesmo. A gente falava isso nas lives, pô, não conheço o trabalho do Abel, não sei se ele vai dar certo ou não, mas vamos analisar, vamos ver o que o cara fala, vamos ver como o cara trabalha, né? Então, a gente pelo menos teve uma boa vontade em esperar o cara trabalhar, em tentar entender qual era a filosofia dele, as entrevistas dele e apoiar, né? Apoiar para que o cara dê certo. Então, me parece que parte da mídia, além de não conhecer, já tinha uma segunda intenção e uma vontade de que desse errado, né? Então, é aí realmente que tá o problema, né? Nesses caras que não tem a menor iniciativa de procurar entender, de procurar ver qual é o contexto, ver qual é a filosofia do cara antes de sair tacando pedra. Mas enfim, a entrevista foi muito legal. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. O Abel falou sobre várias coisas interessantes, inclusive uma que chamou bastante atenção foi uma passagem onde ele conta que quando o Palmeiras ia enfrentar o River Plate, ele e a comissão dele compraram um livro do Marcelo Galhardo, né? Acho que era a lousa tática de Galhardo, alguma coisa assim, o nome do livro. Na entrevista você vai poder conferir direitinho. E ele disse que em uma das estratégias aí do Galhardo, né? O livro conta como o Galhardo transformou o River nesse time multicampeão. Ele destaca uma passagem que ensina a abrir o meio-campo, né, para times que marcam ali, que fazem marcação individual e tal. E ele falou que utilizou esse movimento dentro do Palmeiras, que não revelou para os jogadores, que não revelou para ninguém, mas que ele tirou essa estratégia dentro do livro do Galhardo, utilizou contra o Corinthians e foi naquele jogo de 4-0 lá. Então depois da gente vencer o River por 3, vencemos aí o Corinthians por 4 também, puxando uma estratégia do Galhardo. Isso mostra, né, como é o trabalho do Abel, como é a filosofia dele, como é um cara estudioso, tanto ele quanto a sua comissão. Ele também falou aí da relação do Palmeiras, que casou muito bem, né? Tudo deu muito certo. Ele até disse que se surpreendeu quando chegou. Cara, eu tô no 16º andar, os motoqueiros passam rasgando aqui como se eles estivessem
aqui no quarto. Enfim, o Abel também falou que quando ele veio ao Palmeiras tinha um relatório gigante sobre ele e sobre a forma como ele gostava de trabalhar, e ele ficou surpreso com isso também, porque o Palmeiras mapeou a forma como ele trabalhava, quem era o Abel antes de contratar. Então isso prova que também não foi uma contratação de louco, uma contratação no escuro que por acaso deu certo. O Palmeiras realmente foi muito bem nessa e o Abel nem se fala. Também falou aí das diferenças do futebol brasileiro para o futebol europeu. Para dar um resumo rápido, ele disse que falta um pouco mais de disciplina, né, para o jogador aqui do Brasil, porque talento eles têm, o que falta é jogar mais coletivamente, e esse é o reflexo do futebol moderno, né? Por exemplo, tá jogando agora Real Madrid e Atalanta. A Atalanta foi um dos times que na Champions passada chegou longe pra caramba com um elenco extremamente modesto. Por quê? Porque a força tava no coletivo, da mesma forma como o Lyon, da mesma forma como tantos outros times. A gente pode pegar até a Inter, que tá... a Internazionale, que está liderando o campeonato italiano. É claro, né? Você tem um Lautaro Martinez, que é um destaque, você tem um Lukaku também, que é um destaque, mas o resto do time não tem nenhum outro jogador assim que você olha e fala: meu Deus, isso aqui é um monstro, isso aqui é um craque de bola, isso aqui pode desequilibrar, como a própria Juventus tem, né? Apesar do Cristiano Ronaldo estar já num certo declínio, ele ainda é um cara muito diferente. O elenco da Juve ainda é mais qualificado até que o da Inter, mas a Inter também tem a força no seu conjunto, né? Então essa é a tônica do futebol atual, um time que sabe jogar de forma que funciona como time, né? Realmente 11 jogadores trabalhando pelo mesmo objetivo. O Abel até fala isso, ele fala: se dentro do campo todos os jogadores pensarem da mesma forma, a gente já vai ter um grande avanço, né? E o legal é que quando a gente ouve o Abel falar e a gente vê o Palmeiras jogar, as coisas se completam, né? Não é um cara que só tá falando e não aplica as coisas dentro de campo, como a grande maioria dos treinadores, inclusive um que passou aí recentemente pelo Palmeiras, né? Um ou alguns, né, que passaram recentemente pelo Palmeiras. Mas é isso, rapaziada, vamos seguir esperando aí para ver o que vai acontecer com o Campeonato Paulista, para ver o que vai acontecer com esses jogos aí. Se a paralisação se mantiver aí 15 dias sem jogo, eu não sei como é que eles vão fazer para arrumar data, eu não sei o que vai acontecer, mas vai bagunçar ainda mais o nosso futebol, né? Ano passado a gente teve a oportunidade perfeita de pensar muita coisa, de readequar muitas coisas, não fizemos. Será que agora a gente vai fazer? Não sei também, e minha aposta é que não. Minha aposta é que as coisas vão continuar bagunçadas. Beleza? E então te indico a entrevista do Abel aí ao Redação, foi bem legal, cada vez mais eu sou fã desse cara. Então, assiste aí. Se você assistiu, deixa nos comentários o que você achou. Beleza? Então, um abraço, tamo junto. É nóis, valeu, e se tiver alguma mudança, a gente volta aí à noite. É nóis.